Hariom, Namastê pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, né? Vamos continuar aí nessa nossa jornada do desenvolvimento humano, né? Essa série aí que eu tô chamando de desenvolvimento humano, né? Os segredos aí pra gente se tornar, né? Uma versão melhor da gente mesmo, né? E no segundo vídeo, né? No penúltimo vídeo aí dessa série, eu finalizei e terminei falando sobre a importância, né, da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual. No último vídeo eu falei sobre a inteligência emocional, né, abrangendo assim esse aspecto da saúde mental, a importância, né, é um dos componentes, né, da saúde mental. E hoje eu tô aqui para falar da saúde espiritual, gente. Isso também é de suma importância para o nosso desenvolvimento humano. Então vamos nessa, vem comigo. Bom, gente, a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, né, é muito mais do que uma mera ausência de doenças, certo? É o bem-estar físico, mental, social e espiritual, né, gente? E essa última dimensão, muitas vezes ela é negligenciada, né? Ou talvez muito mal compreendida, né, por todos nós, né? A saúde espiritual, ela não se restringe a dogmas religiosos, mas sim a uma busca individual por propósito, significado, sabe? E conexão, né, com algo maior do que esse personagem aqui que a gente chama de eu, né? É uma jornada de autodescoberta e crescimento contínuo, que vai impactar diretamente a qualidade de vida e a capacidade da gente lidar com os desafios existenciais. A saúde espiritual, ela surge da vivência de valores, crenças e propósitos, né, que conferem sentido à vida. E ela geralmente se manifesta na sensação de paz, de bem-estar, de resiliência também diante das adversidades, né? E talvez um senso assim maior de pertencimento a algo que transcende o material, né? Diferentemente da religião, que muitas vezes se estrutura em instituições, né? E elas preconizam geralmente subserviência a um salvador, um mandatário, né, um dono de uma verdade suprema, formatada daí em dogmas, né, específicos. E a espiritualidade é um tanto diferente, né? Ela passa a ser uma experiência intrínseca e pessoal que pode ou não estar ligada a práticas religiosas, tudo bem. É a maneira como cada um de nós se relaciona aí com o transcendente, o sagrado, ou com os aspectos mais profundos e místicos, né, misteriosos, né, do universo. Tanto faz, né? Pouco importa. Tem uma frase dita por Tales de Mileto, né, que eu gosto muito, né? Tales foi um filósofo, né, pré-socrático, e ele disse assim: tudo está cheio de deuses, né? Isso expressa aí uma visão de que a divindade ela está presente em tudo, né? Em cada elemento da natureza, em cada ser vivo, portanto. Mostra também como sempre existiu um respeito, né, dos intelectuais, não só da Grécia antiga, mas também dos nossos cientistas modernos, né? Um respeito e uma consideração a algo maior, né? O Einstein, ele dizia que a ordem e a beleza do universo, elas são vistas como manifestações de uma inteligência superior, mas não necessariamente de um Deus pessoal, né? E o Swami Dayananda, né, que foi uma pessoa muito especial do nosso tempo, né? Um grande contribuidor aí, né, para o conhecimento de Vedanta no mundo, né? Eu já estudo a filosofia do Vedanta há alguns anos, né? Para mim ele colocou um ponto final assim nessas discussões sobre Deus, né? Ele diz que Deus é uma realidade única, livre de forma, mas que todas as formas são ele, são dele, né? O universo é o seu corpo. As leis impessoais que governam o universo são a expressão da sua inteligência. E ele fechava dizendo isso: não existe Deus, só existe Deus, ele dizia. E ele acrescentava: Deus não é um assunto para crenças, mas para o conhecimento, né?
a compreensão de Deus como ordem inteligente que organiza tudo, né? Então costumo dar o exemplo assim do corpo humano, né, gente? Se você observar e olhar para o seu corpo, né, o corpo ele é inteligente, independente dos seus comandos. Nesse momento aí agora que você está me assistindo, tem um monte de coisa acontecendo dentro aí do seu sistema, do seu corpo, que você não faz a mínima ideia. O sangue está circulando aí dentro, o coração está bombeando o sangue, o fígado está fazendo funções, os seus rins também, os hormônios todos, e a gente não tem o mínimo comando sobre isso. O que significa isso? Que o corpo é inteligente. Você não está coordenando as funções do seu corpo a todo momento, a toda hora. Isso seria caótico, né? O corpo ele funciona independente de qualquer coisa. Ele é inteligente por si só. E assim deveria ser a nossa visão a respeito de Deus. Deus seria uma espécie de inteligência que permeia tudo, não alguém separado e recortado num canto do universo, né? Esse Deus pessoal que Einstein citava, né? Deus é tudo, né? Como diz o Swami Dayananda, só existe Deus, né? É organização, a ordem psicológica das coisas, a ordem física da matéria, o comportamento natural das coisas, né? E o Swami Dayananda, ele tem um livro muito bom, gente, que eu sugiro que vocês leiam. Claro que ele vai fazer muito mais sentido para quem já tem uma conexão, né, com a tradição védica, com o yoga, né? A linguagem dele é em cima, né, fundamentada nessa tradição, né, mas é espetacular, né? O livro chama-se Ishvara em Sua Vida. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais aí, eu sugiro aí fortemente que você compre esse livro e leia. E é essa visão, esse tipo de entendimento sobre Deus como uma ordem inteligente que permeia tudo, né, que acaba dando mais significado para uma vida humana. O que eu estou chamando aí de propósito, né? Desde o primeiro vídeo que eu fiz. Né? Então considere o seguinte, imagina que hoje seria o último dia da sua vida, pois todo esse assunto tem uma conexão direta com a misteriosa morte, né? Se hoje fosse o último dia da sua vida, quem que você gostaria de ter se tornado? Ou ser, né, nesse momento? Pensa nisso. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o resultado, né, do seu trabalho aí, de uma vida inteira, é o quê? Seria o quê? Como é que você gostaria, o que você gostaria de ser nesse exato momento? Você até pode responder para mim que gostaria de ter deixado aí a sua família bem, né, com recurso suficiente para não passar perrengue. Beleza, ok. Mas ao fazer isso, o que você está desenvolvendo? Você está desenvolvendo virtudes, valores. Ao buscar deixar esse legado aí para sua família, você desenvolveu virtudes como a responsabilidade, a generosidade, o altruísmo, a prudência, enfim, né? No fundo, então, o que a gente quer ser é um fator de soma nessa vida, em todas as nossas relações. Queremos chegar no final, de alguma maneira, melhores do que quando a gente chegou aqui nessa terra, né? Ricos, portanto, em valores e virtudes. Até porque, gente, nenhum bem material viaja com a gente depois da morte do corpo físico, certo? Mas o seu caráter e todo o conhecimento adquirido por aqui, sim, tudo isso você vai levar pela eternidade. E te proporcionam bons karmas de quebra ainda, hein? Assim como o contrário também, né? Culpas, arrependimentos, ódio, vingança. Gente, nada vai ser deletado. Pode ter certeza. A vida continua sim. E olha, a gente tem pessoas muito íntegras que já estiveram nessa terra aqui demonstrando seriamente isso através de comunicações mediúnicas com o mundo aí espiritual, certo? Como o Chico Xavier, o Divaldo Franco, né? Para citar dois aí que me veio agora na cabeça. E tantos outros que estão aqui no meio de nós nesse momento, né? Continuando aí a obra dessas pessoas e facilitando cada vez mais a nossa compreensão da continuidade da vida em detrimento aí de certos ensinamentos, né, manipuladores aí das religiões que só servem para o controle da massa aí, né, através do medo. Esse conhecimento, gente, dos ciclos reencarnatórios, ele dá muito mais sentido para a vida.
e demonstra a presença de um princípio único, né? Causa primária de todas as coisas, né? E ao nos tornarmos assim uma pessoa mais virtuosa, né, com valores bem definidos, a gente supera muito mais facilmente os obstáculos dessa vida, né? Pois ela ganha um significado intrínseco, né? Que as nossas ações e experiências contribuem sempre para algo melhor. Jung, né, o mentor aí da psicanálise, né, assim como Freud, ele tinha uma teoria, né, sobre o que ele chamou de sincronicidade, né? E eu conecto com a ideia de universo inteligente, né? A sincronicidade seriam atos, né, acontecimentos atuando aí em nossas vidas através da perfeição assim de eventos, né, que a gente chama de incríveis coincidências, né? Sincronicidade, ele chamava assim, né? Que faz a gente fazer certas escolhas em detrimento de outras, né? Se você não conhece essa teoria dele, pesquisa na internet, é bem interessante e tem tudo a ver com a inteligência que organiza tudo, né? Bom, a essa altura está muito claro que a saúde espiritual envolve a capacidade da gente se conectar com algo transcendente, né? E isso, pessoal, pode ser uma conexão com a natureza simplesmente, sei lá, com a humanidade, com um poder superior, ou com o universo, né, como um todo, assim, não importa. Deus precisa ter sentido para você. Pouco importa como vai ser isso. O fato é que essa conexão proporciona um senso de pertencimento e de interligação que reduz o sentimento de solidão. Afinal de contas, comunhão, apoio, contribuição são todas necessidades básicas e de todos nós seres humanos. A transcendência é a experiência de ir além dos limites do ego e acessando uma dimensão mais ampla da realidade, que seria o desenvolvimento da empatia e da fraternidade. A saúde espiritual está intrinsecamente ligada à vivência de um conjunto de valores e princípios éticos que guiam as nossas ações e decisões, né? Integridade, compaixão, perdão, gratidão, são todos exemplos de valores que, quando cultivados, contribuem para o bem-estar social e espiritual, né? A coerência entre os valores professados por nós e as atitudes praticadas fortalece a nossa autoestima e nos reconecta com a nossa verdadeira natureza, que é paz. E essa dimensão da nossa saúde, ela se manifesta geralmente como um estado assim de calma e tranquilidade, mesmo diante das adversidades, né, dos desafios todos aí da nossa vida. Essa capacidade que a gente adquire de aceitar tudo aquilo que não pode ser mudado, né? De perdoar a si mesmo e aos outros também, né? E de encontrar, né, um refúgio aí interno de serenidade e paz. Essa paz, ela não significa ausência de problemas, né? Mas sim a habilidade de manter a equanimidade e o otimismo diante de todos eles, né? Tem aquele ditado, né? A fé move montanhas, né? Mas não é a fé cega, né? Dogmática e submissa, né? A fé, gente, é a confiança adquirida por um meio de entendimento lógico sobre essa ordem inteligente que permeia tudo. Como eu sempre digo, o universo é cosmos e não caos, né? Essa palavra cosmos, né, que vem aí do grego antigo, né, ela não se refere apenas ao universo em si, mas também à sua organização. Ela significa ordem ou harmonia, né? O cultivo da saúde espiritual traz uma série de benefícios que se estende por todas as áreas da nossa vida. Melhora da saúde mental, né? Aumento da nossa resiliência, né? Ela promove, sem sombra de dúvidas, hábitos saudáveis, né? Melhora nos nossos relacionamentos, reduz o medo da morte ou o apego à vida, né? Ambas são as mesmas coisas, concorda? A saúde espiritual, ela oferece uma perspectiva sobre a vida e a morte que é capaz de reduzir o medo e a ansiedade em relação ao fim da existência. E isso proporciona paz e aceitação. O cultivo da saúde espiritual é uma jornada pessoal e contínua, né? Sem um caminho único ou qualquer tipo de fórmulas prontas. No entanto,
Diversas práticas e abordagens podem auxiliar nesse processo, gente. Como eu sempre falo, em primeiro lugar, meditação. Importantíssimo nesse caminho. Agora, conexão com a natureza. É incrível como, ao estar em contato com a natureza, parece que a gente está na presença do divino, né? Dependendo do lugar, basta para a gente se sentir em paz e feliz, né? E contente, realizado. Praticar a gratidão também, né? Isso no yoga a gente chama de santosha, né? Que é o contentamento, né? O entendimento de que a vida está tramando ao nosso favor e não o contrário, né? A vida não é caótica, é inteligente. E o servir, né, ao próximo também, o altruísmo, né? Ajudar outras pessoas de forma desinteressada fortalece, né, o nosso senso de propósito e conexão com a humanidade. O altruísmo não apenas beneficia os outros, mas também enriquece a vida de quem pratica, né? O estado de satisfação, de alegria e plenitude que isso gera é extraordinário, né? Quem fez isso sabe. E lembre-se, pessoal, que esse outro, o próximo, é você no dia de amanhã, né? Porque por aqui, gente, ninguém faz nada sozinho. A gente sempre vai precisar de ajuda e de apoio. Essas também são necessidades básicas e humanas, né? E busque, pessoal, por conhecimento e aprendizado sempre. Não se fecha a nada. Através do discernimento, gente, chegue às suas próprias conclusões, sabe? Explorar aí filosofias, textos sagrados, obras literárias em geral, ou qualquer forma de conhecimento que amplia a nossa compreensão sobre a vida, né? Sobre o universo e sobre si mesmo também. Tudo isso nutre essa dimensão espiritual em nós. O aprendizado contínuo e a abertura às novas perspectivas contribuem muito para o nosso crescimento pessoal e espiritual. E as expressões criativas também é muito significativa para a nossa saúde espiritual, né? A arte em geral, a música, a escrita, né? E qualquer outro tipo de expressão artística, né? Tudo isso pode ser um canal poderoso assim para a manifestação da espiritualidade em nós. Então, concluindo aí, a saúde espiritual é um componente vital do bem-estar integral, né? Ela favorece uma vida mais significativa, resiliente e plena, né? Ao reconhecer a sua importância e ao cultivar práticas, né, que nutrem essa dimensão da vida, podemos embarcar aí em uma jornada de autodescoberta, encontrando assim um sentido muito maior para a existência nossa aqui e vivendo, né, em harmonia consigo mesmo, com os outros e sobretudo com a morte. É um convite para a gente olhar para dentro e buscar o que realmente importa e viver de forma autêntica nessa vida, construindo assim uma base sólida para a sua melhor versão. Meu muito obrigado sempre. Peço encarecidamente que, se você gostou desse vídeo, deixe assim o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar desse conhecimento e não deixe de se inscrever aqui no canal para receber a sequência, o próximo vídeo dessa série que eu estou fazendo aí com muito prazer, muita satisfação. Está me ajudando demais a entender a mim mesmo, aprendo muito, né? Pesquisando, estudando sobre o assunto. E é até por isso que eu sempre agradeço vocês pela oportunidade e por vocês estarem aqui apreciando mais esse vídeo meu. Muito obrigado sempre. Namastê.